Fala pessoal, paz do Senhor Jesus para você vir aqui outra vez no nosso 7º episódio do nosso Café com Debate. Lembrando, assiste até o final, se inscreve, comenta, compartilha, não deixe de nos acompanhar, porque isso aqui é um ambiente seguro para que eu e você aprendamos mais a respeito do reino de Deus e da verdade do Evangelho. Quem está comigo aqui hoje? Kênia, seja muito bem-vinda de volta. Obrigada, Vinícius. Tudo bem, pessoal? Mais um episódio do nosso Café com Debate tem sido bênção, né? E você já sabe a nossa intenção é instigar você a participar da EBD. A gente volta a falar, a nossa conversa aqui, né? Não é uma aula da EBD, então se você quer se aprofundar, venha para a EBD na sua cidade. Aqui na nossa cidade em Columbus, 4h30 da tarde, todos os domingos. Então, está imperdível esse episódio de hoje, não é verdade? Vou puxar o bordão da Kênia, é a nossa maior escola teológica de graça, você não paga nada. E o nosso convidado de hoje já foi professor da EBD, se aposentou, mas continua com tanto conhecimento quanto. Eu tô falando de quem? Daniel, presbítero Daniel. Prazer. Obrigado, eu fico muito feliz pelo convite e vamos tentar conversar um pouco, né, sobre o Espírito Santo hoje. E me sinto muito feliz por estar junto com vocês aqui. Nós que agradecemos. Gente, o nosso episódio de hoje fala quem é o Espírito Santo. E a gente começa ali no nosso texto áureo, que vai dizer assim: ora, este é o Espírito Santo, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Como disse a nossa roteirista, isso é lindo! Empolgação na hora de escrever. Verdade. Não é verdade? A gente continua com a nossa verdade prática, Kênia. A verdade prática vai dizer que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defender. Então, conhecer o Espírito Santo, né, é primordial para que a gente possa defender quando essas heresias chegarem até nós a respeito do Espírito Santo. Eu digo mais, assim, que além de conhecer, é de extrema importância, né, que nós nos relacionemos com o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, e aqui a gente já dá um spoiler, né, do que a gente vai falar, esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo é primordial para o cristianismo. Não existe cristianismo sem a ação direta do Espírito Santo. Então, às vezes, né, as pessoas ficam um pouco confusas, porque diferente de Jesus, que foi o Verbo encarnado, o Espírito Santo, ele não possui um corpo. Assim como o Deus Pai, o Espírito Santo não possui um corpo. Então, as pessoas, às vezes, confundem muito de quem é o Espírito Santo, a sua deidade, a sua obra. E nessa lição nós vamos falar sobre isso, tá? Exatamente. A nossa leitura em classe está ali em João 14, começa por ali, né? Que vai nos apresentar a respeito da pessoa do Espírito Santo, nos falar um pouquinho mais. Presbítero Daniel, entra pra gente nesse assunto e nos fale a respeito da pessoa do Espírito Santo. Ele é realmente consolador? É só esse papel que ele tem? Como ele faz? Como ele opera? Então, essa é uma pergunta difícil, na verdade, né? Porque vocês já ouviram falar aquele hino que fala assim, ninguém explica Deus? Sim. É muito difícil nós queremos explicar algo que ainda nós estamos aprendendo com ele, que é o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia, ela nos faz menções de 25 menções no mínimo sobre quem é o Espírito Santo. Nomes para que sejam mencionados como Espírito Santo, nomes diferentes. E eu queria falar de dois aqui rapidamente com vocês. Um deles talvez seja o mais conhecido de todos nós, que é o Consolador, não é? João capítulo 16, versículo 7 diz que Jesus, o próprio Senhor Jesus disse, eu tenho que ir, não me deixem aqui, eu não vou ficar aqui, me deixem eu ir. João 16, 7 diz assim, Jesus disse, confirmo, contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu vos enviarei. E esse é o Consolador. E a própria palavra, etimologicamente da palavra Consolador, é aquele que consola. E a segunda, rapidamente, que eu queria falar para vocês, que está na revista também, é sobre o Paracleto, ou Paráclito, não é? Que seria o intercessor, ou o ajudador, ou o advogado. Vocês já viram, agora eu pergunto para vocês, aqueles filmes medievais? Que onde tem um exército que fica de frente para o outro? Sim. E no meio daquele exército sempre passa um soldado com uma bandeira a cavalo, e ele vem gritando e dizendo se vocês vão vencer, mesmo que o outro exército seja infinitamente maior do que o dele, ele faz de alguma maneira com o seu discurso que aquelas pessoas se sintam encorajadas. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos encoraja a prosseguirmos, a levarmos adiante o Evangelho,
e nos aproximarmos mais de Deus, como a irmã Kelly nos comentou. Amém. O papel do Espírito Santo, né, ele é indispensável para o crescimento da igreja. O Espírito Santo, assim como as outras duas pessoas da Trindade, né, presbítero Daniel, ele já se apresenta desde do Antigo Testamento, já está ali o Espírito Santo. Porém, ele atuava, né, de maneira esporádica na unção de sacerdotes, na unção de reis. Exato. Mas depois que Jesus morreu e subiu ao céu, o Espírito Santo começou a habitar em nós, dentro de nós. Sim. E o papel do Espírito Santo para a igreja primitiva foi primordial, é isso que o presbítero Daniel Sim. falou. Ele promoveu o crescimento. Então, o Espírito Santo como Deus é indiscutível nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele é apresentado como o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então, ele é Deus e a sua deidade é indiscutível. Ele apresenta também características que somente Deus apresenta, Sim. como a onipotência, a onisciência, ele é eterno, né? A onipresença. Então, todos esses aspectos do Espírito Santo mostra para nós e prova que ele é Deus. E ele, no meio de nós, hoje na igreja, né? Ele fez esse papel na igreja primitiva e continua fazendo o mesmo papel na igreja da atualidade, que é o que o presbítero Daniel falou. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso ajudador, ele é aquele que gerou Jesus no ventre de Maria, né? É somente ele que convence do pecado, da justiça Sim. e do juízo. Então, sem o Espírito Santo, o pregador pode possuir a oratória mais invejável, né? Mas Exato. se não houver o papel do Espírito Santo, são apenas vãs repetições. E a gente vê isso assim muito nítido em Atos, né? Quando Pedro levanta e ele prega aquela primeira mensagem depois que eles receberam o Espírito Santo em Atos 2, foi uma mensagem poderosa. E ali não era Pedro, era a ação direta do Espírito Santo. Então o papel do Espírito Santo no nosso meio, ele é indispensável. E ele atua no geral e ele atua de maneira pessoal. No meu caso mesmo, né? Eu tenho um temperamento um pouco difícil. Eu sou colérica e eu fui batizada no Espírito Santo com 12 anos de idade, né? Os pentecostais, a gente recebe o batismo no Espírito Santo e a gente ora em línguas. Mas o que mais marcou a minha vida e continua marcando até hoje é o desenvolver do fruto do Espírito em cima de uma personalidade ou de um temperamento difícil de lidar. Que está escrito em Gálatas 5, né? Que o fruto do Espírito é amor, paciência, Verdade. longanimidade. Então, todos os dias o Espírito Santo trabalha isso na minha vida. Porque se for por mim mesmo, eu vou explodir sempre. Então, esse papel do Espírito Santo, de maneira direta ou de maneira pessoal, que ele vai nos aperfeiçoando e nos santificando, é algo magnífico. Então, não existe cristianismo sem a presença direta do Espírito Santo. Queria pedir o presbítero Daniel para compartilhar conosco uma das suas experiências. Eu sei que tiveram muitas assim com o Espírito Santo. Mas conta pra gente aqui, pros nossos internautas, uma das suas experiências. Eu acho interessante quando ouvindo você falar sobre essa questão de que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é onipresente, ele tem todos os atributos, só que também o Espírito Santo ele tem sentimento. Uau, verdade. Não é verdade? E alguém pode até perguntar para nós assim, como que sim pode ter sentimentos, né? Senão a Bíblia não diria que ele se entristece. Sim, verdade. Não entristeçais o Espírito de Deus. Então quer dizer que o Espírito Santo se entristece. Aí eu fico perguntando, como que nós entristeceríamos o Espírito Santo de Deus? Ou então perguntaríamos para nós mesmos, será que alguma vez nós entristecemos o Espírito Santo? E eu diria que sim. Porque nós somos pecadores, nós erramos, nós caímos, nós falhamos. Então, muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Mas uma das experiências que eu tive já faz alguns anos foi quando eu perdi o meu pai. Foi algo que foi muito difícil para mim, nós éramos muito próximos. E eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu preparava minhas mensagens e eu mostrava para ele minhas mensagens. E ele prega para mim, fala para mim a tua mensagem antes de tu pregar. Então havia uma conversa entre nós. E quando eu perdi meu pai, eu senti muito isso. Até no dia do enterro, tudo, como um crente deve ser enterrado e é enterrado, feito o culto fúnebre. Mas depois desses dias eu me senti muito triste.
E é uma tristeza que não é a mãe que supre, não é os filhos, não, amigo nenhum vai suprir isso. E é por isso que nós já falamos aqui, eu vou repetir sobre o Consolador. Existem sentimentos, problemas que nós temos, que nós passamos durante o dia a dia, percas, que somente o Espírito Santo de Deus que vai conseguir nos consolar. Ouvimos palavras de amigos, de conforto, mas é só o Espírito Santo de Deus. E se não fosse o Espírito Santo de Deus atuar na minha vida nesse momento, eu acho que eu não teria conseguido. Talvez não estaria aqui hoje. Exatamente. Talvez não teria seguido adiante no meu ministério, não teria tomado algumas decisões na minha vida. Aliás, todas as nossas decisões da nossa vida devem ser consultadas ao Espírito Santo de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Sim, verdade. Vini, quer compartilhar uma experiência sua com o Espírito Santo? Muito rápida, né? Mas a Kênia citou a respeito do batismo como Espírito, por evidência falar em outras línguas, e o presbítero Daniel citou a respeito de uma questão paterna. Eu acho incrível que a minha experiência, uma das que mais me marcou na minha trajetória com Deus e conhecendo o Espírito de Deus, foi no dia em que o Senhor me selou com a evidência de falar em outras línguas. Uau. Por quê? Até envolve a minha mãe, que está aqui hoje. Ela não cresceu em um lar cristão, não teve o privilégio que eu tive, que você teve, acredito que o presbítero Daniel também, de crescer em um lar cristão. Então ela aprendeu com o Senhor de forma muito gradativa. E enquanto a gente vai aprendendo, a gente vai errando muito, né? Então na minha criação e a da minha irmã, ela acabou repelindo algumas coisas e aplicando algumas coisas que aconteceram na infância dela. Mas de forma gradativa ela foi crescendo, foi mudando. Hoje a minha mãe extremamente transformada por Deus em temperamento, em comportamento, enfim. Mas eu acabei guardando muitas coisas no meu coração a respeito da minha infância. E eu buscava muito o batismo com o Espírito, porque a gente, enquanto jovem, tem esse negócio de querer falar, né? E eu lembro que em um culto de oração, em uma reunião de oração, eu estava reunido com alguns irmãos ali, a minha mãe estava junto, e o Senhor tomou um dos dirigentes e falou: Vinícius, fica de joelho, porque hoje o Senhor vai te visitar e vai usar o toque da sua mãe para isso. E a minha mãe pegou, se ajoelhou comigo, começou a orar, e nesse momento o Senhor me visitou. E o Senhor falou: você busca muito para ser curado ou aceito, mas hoje eu quero fazer com que você libere isso. Relaxe os seus sentimentos. Diga para sua mãe como você se sente. E eu comecei a falar, e naquele momento, quando eu comecei a falar, o Senhor tomou a minha vida e me batizou, me dando a evidência do falar em línguas. Glória a Deus, aleluia. Naquele dia eu recebi o batismo com o Espírito e saí curado de coisas que poderiam traumatizar ou cauterizar o meu ministério futuramente. Lembranças que hoje já não me ferem mais, mas servem como testemunho de alcance para outras pessoas. Então o Senhor fez tudo isso de uma vez. Quem pode fazer isso? Somente o Espírito Santo. Só o Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo. Exatamente. Agora a gente vai para o nosso rápido intervalo e a gente vai voltar para a nossa conclusão. Nosso último bloco está imperdível. Continue aí, não saia daí. Aviva a tua obra em mim, governa o meu ser, revela a tua vontade em mim, faz de novo o teu querer. Estamos de volta para o nosso último bloco do nosso Café com Debate. Quem é o Espírito Santo? Estamos aqui com o presbítero Daniel e a gente está falando assim de assuntos que não dá vontade de sair daqui não, né, gente? É verdade. Dá vontade de continuar aqui. Embora todas essas evidências, né, existem sobre a obra do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, se é que a gente pode chamar assim, né, presbítero Daniel, aqui na Terra, existem também heresias que vão questionar, né, essa deidade, essas obras do Espírito Santo. E eu vou citar rapidamente algumas para você, e se você quer ir mais profundo, saber das referências bíblicas, de tudo isso que a gente está falando, venha para a EBD, não perca. Então, algumas dessas heresias, uma delas a gente já estudou, que é o arianismo, né? Ário, ele dizia que o Espírito Santo ele foi criado, ele era uma criatura. Tem também os tropicianos, que eles acreditam que o Espírito Santo é um anjo ou uma criatura. Temos também os pneumaticianos, que eles negaram, né, a divindade do Espírito Santo. E essas heresias, elas se refletem na realidade, né, na nossa atualidade, né? O título da nossa lição é Velhas Heresias, com uma roupagem nova, uma cara nova. E hoje, no nosso meio, nós temos as testemunhas de Jeová, que eles acreditam, né,
a heresia mais conhecida, né, o grupo mais conhecido, que eles Sim. acreditam que o Espírito Santo é o quê? Uma força. E eu acho que tem um texto na Escritura, e eu gosto muito desse texto, porque esse texto é muito claro em falar da pessoalidade do Espírito Santo e também da deidade do Espírito Santo, que é o texto de Atos 5, quando conta aquela história de Ananias e Safira, né? Sim. Que eles venderam a propriedade e eles vieram apresentar, você conhece a história, parte da propriedade Isso. aos pés de Pedro, e Pedro questiona, ele diz, é por esse preço mesmo que vocês venderam. Uhum. E eu acho tão interessante o texto que Pedro vai dizer assim: por que mentiste ao Espírito Santo? O presbítero Daniel falou que o Espírito Santo, ele possui sentimento, ele se entristece. E como que a gente vai entristecer uma força? Como que a gente vai mentir para uma Exato. força? Sentimento. Com um sentimento, mostrando que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele também é Deus. Então, a deidade e a pessoalidade do Espírito Santo parece claramente no capítulo 5 de Atos. Então, é muito importante, se você tem dúvidas sobre essas heresias, venha para a EBD no próximo domingo. Isso daí. E acrescentando só o que a Kênia falou, ali no próprio texto, no nosso textuário de classe, né? E depois no texto em classe em si, ali vai citar João 14, no versículo 16 e 26, vai falar exatamente isso. Que Jesus diz que ele enviou como consolador. Então qualquer ideia, religião ou fala que queira retirar do Espírito de Deus essa autoridade, Sim. anula a verdade bíblica. Verdade. Se o Espírito de Deus, ele não está dentro do tempo do qual nós operamos, então ele não está diante das circunstâncias que a gente tem. Sim. Ele não envelhece, não passa por dificuldades de necessidades como Sim. nós. Então qualquer coisa que queira roubar essa santidade e autoridade do Espírito de Deus, você pode tomar como heresia. A gente nega, né? Eu Exatamente. queria pedir para o presbítero Daniel que, em rápidas palavras, né, se possível, Difícil. tentar resumir um pouco sobre isso, sobre a obra do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, e reafirmar mais uma vez quem é a pessoa do Espírito Santo, para as pessoas que estão nos assistindo. O Espírito Santo de Deus eu começaria dizendo como pode o homem viver sem o Espírito Santo de Deus? Não existe como. Porque ele faz tudo, ele nos molda, ele nos ensina. Como é que como é que Noé criou a arca? Como é que ele montou a arca? Como que ele fez a arca? Se ele nunca viu um barco, nunca viu isso na vida dele, não tinha noção de como que seria um barco. Foi o Espírito Santo de Deus Muito bem feito, que foi né? mostrando para ele como que ele deveria de fazer. Então ele nos mostra, ele nos ensina. Então o homem nos dias de hoje, sempre desde os primórdios, não pode viver sem o Espírito Santo de Deus, sem a proximidade com Deus, não é? E muitas vezes nós, quando nós vamos orar, às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, uma situação muito difícil. E eu pergunto para vocês e para os nossos internautas que estão nos vendo e nos ouvindo, quantas vezes que você foi orar e você não conseguiu orar? Você chega para expressar para Deus o seu problema e ele é tão grave, às vezes você não consegue dimensionar o que você está passando, e você pega e pergunta e você começa a chorar, simplesmente chora. E é nessa hora que entra aquele versículo bíblico que diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a Bíblia própria fala que nós não sabemos orar, não sabemos. Então quando nós vamos nos achegar a Deus, se você somente chorar na presença de Deus, mas você está ligado, conectado ao trono do Pai, o Espírito Santo vai fazer o seu trabalho e vai interceder por você. Glória a Deus. Gente, eu sei que tá muito bacana, tá gostoso demais. Dá vontade de sair Só que a daqui, gente não. tá chegando no final. Ah, Mas a gente não vai encerrar sem o nosso bordão. sem o quê? Sem café. Já teve o debate, agora a gente vem pro café. Agora a gente Enquanto tem eu vou café. servindo vocês, presbítero, pode deixar uma mensagem de esperança, se despedir do pessoal. A Kênia não se despede, ela só deixa a mensagem de esperança. Eu agradeço muito pela oportunidade, pelo convite, me sinto muito honrado. E venha para a EBD, que é o lugar certo se você quer aprender as bases do Evangelho, as bases para você ter uma vida cristã completa. Verdade. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. É sempre um prazer estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer ter uma vida íntima com o Espírito Santo, participa da EBD. Aí na sua cidade, procure uma igreja mais próxima, se informe dos horários.
Aqui em Columbus é todos os domingos às 4h30 da tarde. E você sabe, depois do EVD a gente tem o quê? Café Girê. A nossa cantina missionária, toda a renda arrecadada é direcionada para a missão que a gente apoia por todo mundo. E ali a gente conversa, a gente tem o nosso momento de comunhão, Exatamente. um lanchinho gostoso, um café quentinho. Então, se eu fosse você, eu não perdia, tá bom? E tá Obrigada, chegando. Vini. Antes da gente encerrar o Tintim de Crente, Tintim de crente. gente, fiquem com Deus. Amém. Até o próximo episódio. 2, 3 e tchim, tchim.